Qual a quantidade de nitrogênio que o milho precisa? Isso muda com a época de plantio e no sistema soja-milho. Bem-vindo ao Santa Dica, o podcast de perguntas e respostas da Santa Helena Sementes, que traz para você a experiência de especialistas do milho e sorgo. As dúvidas que cercam a adubação de nitrogênio no milho são várias. Para responder essas dúvidas, conversamos neste episódio com o professor Silas Maciel de Oliveira. Silas é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fitotecnia, com experiência em pesquisas aplicadas aos sistemas de produção do milho e soja. Atualmente é professor da Universidade Estadual de Maringá. Professor Silas, começo perguntando: quais são as doses recomendadas para nitrogênio no milho? As doses recomendadas para nitrogênio no milho, elas variam basicamente por 3 fatores, né? Que é a cultura antecessora, né? A quantidade de matéria orgânica que você tem no solo e a produtividade esperada, né? Um outro fator que você deve considerar para você aplicar uma dose de nitrogênio na cultura do milho é para ser um milho de cultivo de safra, um milho de cultivo de safrinha ou um milho de cultivo de silagem, né? Então, esses fatores, eles são os primeiros fatores que você tem que avaliar. Basicamente, né, vamos falando em números, né, o que você tem aí para uma produtividade média de milho safra no estado do Paraná, no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, 3 estados produtores aí, você tem doses de nitrogênio variando desde 80 até 120 quilos de nitrogênio para produtividades próximas a 10 toneladas, né? Mas é importante que a gente destaque para os nossos ouvintes aí, para os produtores que estão acompanhando o podcast, que essas doses, elas são estipuladas com base nas recomendações regionais que a gente tem nos boletins de recomendação, né? Então, a gente tem boletins para a região do Cerrado, a gente tem boletim para o estado de São Paulo, um boletim para o estado do Paraná, um boletim para o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outro para o estado de Minas Gerais. Esses são os mais conhecidos. Então, todo produtor que tem a intenção de fazer a adubação mais assertiva, ele deve, primeira coisa, consultar esses respectivos boletins. Dentro desses boletins, o que basicamente que você vai ter em relação a essas doses aí, vão ser doses calibradas de acordo com esses fatores que eu acabei de citar, né? Então, eles vão levar principalmente em consideração se é um cultivo de safra ou um cultivo de safrinha, né? Porque, obviamente, um cultivo de safra ele tem um potencial de produção maior e aí as doses ministradas elas têm que ser um pouco maior. Em detrimento do cultivo de safrinha, né, os 2 principais fatores que vão ser considerados vão ser o potencial de produção, né, que o produtor ele vai ter que considerar isso especificamente dependendo da data que ele vai fazer essa semeadura do milho, e a cultura antecessora. Como no Brasil a maior parte das lavouras de milho de segunda safra ou de milho safrinha, como queiram se referir a essa época de cultivo, né? Elas têm como cultivo antecessor a soja, geralmente as doses de nitrogênio ministradas no milho safrinha são inferiores, né? Isso porque a soja é uma leguminosa e ela vai fornecer alguns créditos de nitrogênio para a próxima cultura, que no caso é o milho. Então, em média, né, a gente tem aí um fornecimento de 20 a 30 quilos de EN por hectare, né, da soja para a cultura do milho, né? Então, essas doses que vão ser recomendadas, elas variam entre os estados e têm que ser consultadas de acordo com os boletins regionais, que levam em consideração a cultura antecessora, a quantidade de matéria orgânica e a produtividade estimada. Basicamente, esses 3 fatores eles vão variar a cultura antecessora entre ser uma gramínea ou ser uma leguminosa, né? Em relação à matéria orgânica do solo, geralmente os boletins classificam de baixo, médio e alto, né? Esses valores variam de acordo com cada estado, tá? E a produtividade também, geralmente, eles estipulam entre baixa, média e alta. Então, uma produtividade, por exemplo, para o milho safra, é considerada de média para alta, geralmente é acima de 10 toneladas de milho por hectare, né? Já uma produtividade na safrinha considerada de média para alta, geralmente é uma produtividade acima de 6 toneladas de grãos por hectare. Outra dúvida muito comum é sobre o melhor tipo de fonte de nitrogênio, fertilizante para o milho. Pode nos explicar um pouco mais sobre isso? Bom, ouvintes, quando você se refere à fonte, qual o melhor tipo de fertilizante para o milho, a gente tem que levar em consideração as novas tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado, né? No mercado nacional, no mercado brasileiro, hoje os fertilizantes nitrogenados para adubação na cultura do milho mais utilizados é, obviamente, a ureia, que é a fonte mais conhecida, e, em segundo lugar, a gente pode colocar os fertilizantes classificados como fertilizantes especiais, né? Por que são especiais? Porque eles vêm com alguma modificação na sua
composição para que eles tenham uma performance aprimorada, uma performance melhorada. Então, esses fertilizantes especiais, eles são basicamente divididos em fertilizantes de liberação controlada, que são aqueles que são revestidos por algum tipo de polímero ou um outro produto que faça com que esse nutriente, esse nitrogênio dentro do fertilizante seja gradativamente liberado no ambiente. E a gente tem aqueles fertilizantes que têm algum tipo de inibidor, né, de urease ou inibidor de algum outro micro-organismo para que você evite problemas relacionados à volatilização de amônio. Né? Os últimos dados que a gente tem científico relacionado à eficiência e eficiência da aplicação do nitrogênio e produtividade de milho tem mostrado que esses fertilizantes de liberação controlada, por exemplo, ou com inibidores de urease, eles têm reduzido a volatilização em média de 0 a 30%. Então, em média, a gente tem uma redução de volatilização aí quando utiliza esses fertilizantes perto de 30%. Agora, quando a gente avalia a produtividade ao utilizar esse tipo de fertilizante, nós percebemos que nós temos aí um incremento geralmente de 5% na produtividade, né? Então, a utilização desses fertilizantes classificados como especiais, ela está condicionada a alguns fatores, né? E quais são esses fatores? O primeiro deles é o preço, né, comparado à ureia, né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro para quem está nos ouvindo aí, que esse é um fator importante para se considerar. E um segundo fator é o preço desses fertilizantes em relação a outras fontes de nitrogênio, que seriam uma terceira opção, que é o sulfato de amônio e o nitrato de amônio. O nitrato de amônio ele tem um acesso mais limitado em relação ao sulfato de amônio devido a algumas questões aí, que envolvem inclusive questões de segurança, né, que é um fertilizante que é monitorado pelo Exército. Mas o fato é que essas duas fontes, tanto o sulfato de amônio quanto o nitrato de amônio, elas têm sido razoavelmente utilizadas nos últimos anos porque elas, comparada à ureia, tem uma volatilização muito baixa. Então, na dinâmica que nós temos hoje de mercado, basicamente o que os produtores têm que avaliar é o seguinte cenário. A ureia é a fonte de nitrogênio mais utilizada, mas quando nós temos problemas, né, ou um potencial de volatilização muito alto no campo, nós temos que considerar a utilização desses outros produtos, né, seja um fertilizante de liberação controlada ou seja algum outro fertilizante como um inibidor de urease, por exemplo, né, que comprovadamente tenha colocado aí incrementos de produtividade de 5 a 10%. Né? O segundo fator que a gente tem que avaliar é a estimativa de produtividade. Quando nós temos estimativa de produtividade de média para baixo, geralmente esse tipo de fertilizante especial ele não tem apresentado grandes vantagens em relação ao uso da ureia convencional. Né? Então, quando a gente está se direcionando especificamente para aquele produtor de safrinha, por exemplo, o produtor tem que fazer esse levantamento, né, minucioso para saber se realmente é aconselhável fazer a aplicação desse fertilizante ou não. Uma outra questão que o produtor tem que considerar, né, é o custo do transporte do fertilizante. Né? Por que isso? Porque quando comparado a ureia convencional com o sulfato de amônio e com o nitrato de amônio, né, o nitrato de amônio e o sulfato de amônio são fontes que têm menor quantidade de nitrogênio na sua composição. Consequentemente, o produtor ele vai gastar mais com o transporte para levar esses fertilizantes até a sua propriedade. O principal impacto disso que a gente tem no custo do frete é que, geralmente, o preço do ponto de N, que a gente chama, que é a quantidade de quilos de nitrogênio aplicado por hectare, vai subir em relação à ureia convencional, por exemplo. Né? Então, basicamente, o que o produtor tem que avaliar quando ele for selecionar um tipo de fertilizante é o preço do frete que vai ser pago, né? Qual é a produtividade esperada que ele vai ter dentro da sua propriedade, né? Para que ele possa selecionar o fertilizante que melhor lhe convém. Qual que é o potencial que ele pode ter de perdas de nitrogênio para o ambiente. Então, em condições em que ele vai fornecer altas doses de nitrogênio, né, em ambiente, muitas vezes, em grandes áreas, por exemplo, que ele não vai ter um controle, ele não consegue ter um controle temporal dessa aplicação muito eficiente, é recomendado que ele faça o tipo de outras fontes de nitrogênio, né, seja o sulfato de amônio, o nitrato de amônio, ou esses fertilizantes especiais, para que ele reduza essa probabilidade de perda de nitrogênio para o ambiente. Bom, ouvintes, então eu gostaria de agradecer a Santa Helena pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a adubação nitrogenada na cultura do milho, né? Eu espero que os ouvintes consigam aproveitar as informações aí e que consigam ter uma melhor eficiência na adubação nitrogenada na cultura do milho e boas produtividades. Um grande abraço. Muito obrigado, professor Silas. Ainda ficou alguma dúvida? Tem sugestões? Nos contate em nossas mídias sociais. Até a próxima Santa Dica!
Saiba mais e entre em contato conosco pelo site santelenasementes.com.br ou no Facebook /SH Sementes e Instagram @Santa Helena Sementes. Obrigado e até a próxima Santa Dica.